The subject tonight is the first of two tools that I want to give you. O primeiro assunto nessa noite, ele está falando a respeito de duas das ferramentas, uma de duas ferramentas que eu quero falar com vocês. Tomorrow I will give you the second tool. Amanhã eu vou estar falando da segunda ferramenta. It's called seed projects. É chamado Projeto Semente. And these are little projects that can be done by small groups. E eu vou estar falando sobre pequenos projetos que podem ser feitos por grupos pequenos. And both what I'm going to give you tonight and the teaching tomorrow are tools that Christians all over the world have been using to demonstrate the love of Christ. E o que eu vou estar falando hoje e amanhã cedo são ferramentas que cristãos ao redor do mundo inteiro usam para estar falando sobre o amor de Jesus. Now this tool is designed for individuals. Essa ferramenta ela foi feita para indivíduos. It's best used in small groups. Ela é usada de uma melhor forma em grupos pequenos. I want to tell you a story. Eu quero contar para vocês uma história. And it's related to the story I told you earlier today about the woman with AIDS. E ela está relacionada com a história que eu contei antes para vocês sobre a mulher com AIDS. This group that ministered to her when she was on her bed and couldn't get out Esse grupo que ministrou a ela quando ela estava acamada e não conseguia levantar, was a group that was using this tool. ele é um grupo que estava usando essa ferramenta. And in their small group, they had one assignment every time they met together. E esse grupo, eles tinham uma tarefa para cumprir cada vez que eles se encontravam. And the assignment was to go out into their world during the week and find a need that they could respond to. E a tarefa que eles tinham é que a cada semana eles saíssem ao mundo ali no redor da região deles, e eles tinham que encontrar uma necessidade que eles pudessem tratar com essa necessidade. Many of our small groups, I think, are missing a key ingredient for small group ministry. Muitos dos nossos grupos pequenos, eles estão perdendo, tá faltando um ingrediente chave para ser usado em grupos. And what is missing is the objective or the purpose of service. E o que está faltando é o objetivo ou o propósito de serviço. When our small groups meet together, what do? Quando esse pequeno grupo se encontra, o que nós fazemos? We worship. Nós adoramos. We study the Word of God. Nós estudamos a palavra de Deus. We share prayer requests with each other. Nós compartilhamos pedidos de oração uns com os outros. We encourage each other. Nós encorajamos uns Those aos are all outros. good things. Todas essas coisas são boas. But remember, what is the main purpose of the church? Mas lembre, qual é o propósito principal da igreja? It is to equip our people to serve. É equipar o nosso povo para servir. But our small groups are not designed for that. Mas esse grupo pequeno, os nossos grupos pequenos, eles não são feitos para isso. They're like a holy club. É como se fosse um clube santo. And we meet together, we fellowship, we worship, we eat together. Nós nos encontramos, nós adoramos, nós temos comunhão, nós comemos juntos. We encourage each other. Nós encorajamos uns aos outros. But we don't have the purpose of encouraging each other to go out and do works of service. Mas nós não temos o propósito de encorajarmos uns aos outros e sairmos lá fora e servirmos lá fora. As a result, we feel good. Como resultado, nós nos sentimos bem, We feel encouraged, nós nos sentimos encorajados, but it's all internal. mas é tudo interno, It's not external. não é externo. The main purpose of our getting together should be to encourage each other to good works. O propósito principal, quando nós nos encontramos, deveria ser encorajarmos uns aos outros para fazermos a obra lá Yeah, fora. we need to worship.
Nós temos que adorar. We need to pray for each other. Nós temos que orar uns pelos outros. We need to do those good things. Nós temos que fazer essas coisas boas. But in my opinion, it's not the main thing. Mas na minha opinião não é o principal. The main thing is to encourage each other to go out and to demonstrate the love of God out in the world. Mas o principal, na minha opinião, é que encorajemos uns aos outros para que possamos sair e demonstremos o amor de Deus no mundo. We make the false assumption that if we preach good messages, Nós temos uma opinião falsa que nós, se pregarmos a boa mensagem and we have good fellowship, e termos uma boa comunhão and we study the Word of God, e estudarmos a palavra de Deus, it's going to result in our people going out to demonstrate the love of vai God. trazer um resultado e o nosso povo vai sair e para demonstrar o amor de Deus. That may happen in a small percentage of cases. Talvez isso aconteça numa porcentagem pequena. But if you want it to happen as part of the DNA of your church, Mas se você quer que isso aconteça como parte do DNA da tua igreja, you have to have a strategy that is going to train the people to go out and demonstrate the love of você Christ. tem que ter a estratégia de treinar as pessoas para que eles possam sair e demonstrar o amor de Deus. This group that I was telling the story from today, Então esse grupo que eu estava contando a história hoje, they spent half of their time metade do tempo deles having the people in the group share what need they found in the community during the week, and then praying about those situations and planning to go out to do something new the next week. Metade do tempo deles era gasto compartilhando com aquilo que eles tinham aprendido da necessidade da comunidade. Eles compartilhavam entre si, eles oravam entre si, daí para eles saírem e ajudar a comunidade na necessidade deles. If I'm not a part of a small group where that is the primary purpose of my meeting, it's very unlikely Se- that I am going to go out and demonstrate the love of Christ as an individual during the week. Se eu não faço parte de um grupo que tem esse ponto como objetivo principal, vai ser muito difícil eu sair e ter esse objetivo também de demonstrar o amor de Deus lá fora. But if my assignment is to say, God, open my eyes, help me to see a need that I can meet during the week, and I know that the people in my group are going to ask me next week, what need did you see, what did you do? I'm probably going to put that off and not do it. Se eu não tenho esse objetivo, essa tarefa de sair e buscar as necessidades, porque eu sei que no meu grupo as pessoas vão estar perguntando para mim aquela dificuldade que eu achei, vai ser muito difícil eu fazer isso. We need to be held accountable. Nós temos que ter isso como responsabilidade, nos reportar daquilo que nós fazemos. Not legalistically, Não de uma forma legalista, but joyfully. mas de uma forma alegre. I want my hands to be the hands of Jesus. Eu quero que as minhas mãos sejam as mãos de Jesus. I want my ears to be the ears of Jesus. Eu quero que os meus ouvidos sejam os ouvidos de Jesus. But if I don't have a strategic way to think about how I'm going to do that, I'm probably not going to do it. Mas então, se eu não pensar, se eu não tiver uma forma estratégica de fazer isso, para que eu possa cumprir isso, provavelmente eu não vou fazer. But if in my small group, the major assignment is to go look for a need that I can do something about, and I know I'm going to be held accountable the next time we get together, I'm going to be thinking about that all week long and looking for those opportunities. Então, se no meu grupo eu não sei que eu vou ter que, eu não souber que eu vou ter que sair lá fora, buscar essa necessidade, e eu tenho que dar conta dessa informação para alguém, vai ser muito difícil eu estar fazendo isso. Let me tell you another story from this group. Então, eu quero contar uma outra história para vocês desse grupo. The first one was of the lady who had AIDS. Primeiro foi da mulher que tinha AIDS. I was there meeting with the group, Então, eu estava lá no grupo, and the pastor asked the group to share their experiences with us. então o pastor pediu para que o grupo compartilhasse a experiência deles conosco. So one of the women who shared her story was the story I told. E uma das mulheres que compartilhou a história foi a história que eu contei para vocês. Another woman stood up. Então aí uma outra mulher ficou em pé, She had a little boy with her. tinha um garotinho com ela. She said, "My little boy had malaria."
E ela disse, meu filho, ele teve malária, and I took him to the clinic, e eu o levei para a clínica, and they told me that unless he got medical treatment, he would be blind for the rest of his life. e eles me falaram que a menos que ele tivesse um tratamento médico, ele iria ficar cego o resto da vida dele. My neighbor, that lady over there, Então a minha vizinha, aquela senhora que está ali, she knew about my situation because I told her. ela conhecia a minha situação porque eu havia falado para ela. She said, "Can I pray for you?" E ela disse, eu posso orar por você? I said, "Sure." Eu falei, com certeza. I wasn't a Christian, but sure. Eu não era cristã, mas, Pray for my boy. por favor, ore pelo meu filho. So she prayed for my boy. Então ela orou pelo meu filho. And she said, "Tomorrow night, my small group meets. E aí ela disse, ó, amanhã à noite o meu grupo vai se encontrar. Would you come to my small group and share the story about your boy with my group so we can pray as a group?" Então ela falou, você viria comigo amanhã nessa reunião nossa do grupo para que nós possamos compartilhar essa história e o grupo possa orar pelo teu filho? So I came. Então eu vim, I told my story. contei a minha história. They prayed for my boy. Eles oraram pelo meu garoto. And then they began to discuss, what can we do to help this boy? E aí então eles começaram a conversar, o que nós podemos fazer para ajudar esse garoto? I told them the reason I couldn't get treatment because I had no money to take my boy to the hospital. E eu contei para eles que a razão pela qual meu filho não poderia ter o tratamento é porque eu não tinha dinheiro para levar meu filho para o So hospital. they began to talk with each other. Então eles começaram a conversar um com o outro. And they decided that each one of them would go home and talk to their neighbors, tell my story, and ask their neighbors to contribute to the medical costs of my boy. E então eles decidiram que cada um deles ia sair e ia compartilhar a história com cada um dos seus vizinhos, para que os próprios vizinhos contribuíssem para que pudesse então conseguir o dinheiro para o tratamento. They prayed, Eles oraram, they went home. foram para casa. The next night, Na noite seguinte, they came to me eles vieram para mim with enough money for my boy to go to the hospital. com dinheiro suficiente para o meu filho poder ir para o hospital. Look at him. Veja ele, He can see. ele pode ver. She said, because of what they did for me, E ela disse, pelo que eles fizeram para mim, I came to Jesus. eu vim para Jesus. And do you know what I do now? E você sabe o que eu faço agora? Every week I go look for a need that I can meet. Toda semana eu vou buscar alguém com necessidade para que eu possa ajudar. And sometimes I invite them to come to my group so we can pray for them. E algumas vezes eu os convido para que eles possam vir para o meu grupo para orarmos por eles. This small group was only 2 years old. Esse grupo pequeno, ele só tinha 2 anos. It had 12 people. Tinha 12 pessoas. This group, in 2 years, had multiplied 4 times. Esse grupo, em 2 anos, ele tinha multiplicado 4 vezes. 50 new believers 50 novos convertidos from one small group. de um grupo pequeno. Why? Por quê? Because instead of meeting for fellowship Porque ao invés de eles se encontrarem para ter comunhão only, somente, this group's main purpose was to encourage each member to go out as the hands and feet of Jesus during the week. porque o propósito principal desse grupo é que cada um encorajasse um ao outro para que eles pudessem sair representando como se fosse representante das mãos e dos pés de Now, Jesus. this tool that I want to share with you, Então essa ferramenta que eu quero compartilhar com vocês, they took it and they made it very simple eles pegaram isso e transformaram em algo muito simples, because most of the people in this group were not very well educated. porque a maioria das pessoas nesse grupo não tinha uma educação They were very poor. muito alta, eles eram muito Many did pobres. not read. Muitos deles nem liam. They were in a minority Muslim community. Eles faziam parte de uma comunidade minoritária de muçulmanos, But they multiplied 4 times mas eles se multiplicaram 4 vezes with new believers. com novos cristãos. How? Como? Because they were the hands and feet of Jesus. Porque eles eram as mãos e os pés de Jesus. We need a strategy. Nós precisamos de estratégia. That's what we discussed earlier today. Foi isso que nós conversamos hoje cedo. The main purpose of the church O propósito principal da igreja is to disciple our people. é discipular o nosso povo. What does it mean to disciple our people? E o que significa discipular o It povo? means to train them for works of service. Significa treiná-los
para o serviço da obra. Now, that includes Bible study. Claro que isso está incluído o estudo bíblico. It includes learning to pray. Inclui aprendermos a orar. It includes fellowship. Inclui comunhão. But often in our groups, we stop with that. We don't go on for the main purpose of equipping God's people to serve. Mas frequentemente nos nossos grupos nós paramos aí. Nós não vamos além disso que é no propósito principal que é servir. Service is a discipline. O serviço é ter disciplina. Think about discipline. Pensa sobre a palavra disciplina. If you want to do anything well, Se você quer fazer alguma coisa bem feita, you're going to need discipline. você vai precisar de disciplina. Play football. If you're going to play football, Se você vai jogar futebol, you can't just say, I want to go be a good football player. You have to practice. você não vai poder dizer assim, eu vou ser um bom jogador. You Você vai want to ter be- que praticar. You want to be a musician? Você quer ser músico, You don't just look at a guitar and pick it up and start playing the guitar. você não vai olhar para o violão, guitarra, e vai pegar a guitarra e começar a tocar. You practice. Você pratica. Whatever you want to do well, Qualquer coisa que você quer fazer bem feito, you practice. você pratica. Do you want to be the hands and feet of Jesus? Você quer ser as mãos e os pés de Jesus? Practice. Você tem que praticar. Discipline is a spiritual concept. A disciplina é um conceito espiritual. I want you to look at this verse. Eu quero que você olhe esse versículo. Let's read it out loud together. Vamos ler em voz alta, juntos. Begin. Vocês podem começar. Discipline is necessary A disciplina é necessária if we want to become godly. se nós queremos nos tornar What de does Deus. it mean to be godly? O que significa pertencermos a Deus? It's not just that we pray every day. Não é que nós oramos todos os dias. It's not just that we read the Bible every day. Não é que nós lemos a Bíblia todos os It's dias. not that we just live a holy life. Não é que nós temos que vamos viver uma vida santa. It's not that we can quote scripture. Ou que nós possamos citar as It's not escrituras. that we give our tithes. Ou que nós entreguemos os nossos dízimos. It includes those things, Todas essas coisas estão but that's incluídas. not the main thing. Mas não é o principal. The main thing of being godly O principal de ser santo is to be like God, é ser igual a Deus. to be like Jesus, Ser igual a Jesus. that our hands become his hands. Que as nossas mãos se transformem That's, em suas mãos. this is the main thing that it means to be godly. Essa é a coisa principal que significa ser santo. We have made godliness into some spiritual kind of activity Nós fizemos com que a santidade se tornasse em uma atividade espiritual, instead of the way we live. ao invés da forma como nós vivemos. Why was Jesus' ministry so powerful? Por que o ministério de Jesus era tão poderoso? Not just because of what he said, Não somente por aquilo que ele falava, but because of how he lived. mas pela forma como ele vivia. Mother Teresa, A Madre Teresa, you may not agree with her theology, talvez você não concorde com a teologia dela, but she had a huge impact in the world mas ela teve um impacto no mundo muito grande. because of what she said? Por causa do que ela falou? No, Não, but because of what she did. mas pelo que ela fez. If we want, she was a godly person. Ela era uma pessoa santa. How did she express her godliness? Como que ela expressava a santidade She dela? was very spiritual. Ela era muito She spent a espiritual. lot of time in prayer and scripture study. Ela gastava muito tempo em oração e estudo da palavra. But that's not why people think she was godly. Mas não é por isso que as pessoas pensavam que ela They era think santa. she was godly because of what she did. Eles pensavam que ela era santa pelo que ela fez. Her hands were the hands of Jesus. As mãos dela eram as mãos de Jesus. We need to train our people to be godly. Nós temos que treinar o nosso povo a ser santo. That takes discipline. E isso é necessário This is disciplina. what Paul said to Timothy. Foi isso que Paulo falou para Timóteo. Okay, so let's ask the question. Então vamos fazer essa pergunta. How do people train to be godly? Como que
as pessoas se exercitam para serem piedosas? Well, in our churches, Então, nas nossas igrejas, we say, come to church, nós dizemos, venha para a igreja, read your Bible, leia a Bíblia, pray, ore, give your tithes, entregue os teus dízimos, live a holy life, viva uma vida santa, and you'll be godly. e aí você vai ser piedoso. Well, those are part of the things that we need to do to be godly. Essas são coisas, fazem parte daquilo que nós precisamos fazer para ser piedoso. But when we think of those things, Mas quando nós pensamos sobre isso, there are other words that are associated with training. tem outras palavras que são associadas com treinamento. One is it takes hard work. É que precisa um trabalho duro, We have to be consistent. nós temos que ser consistentes, It's not easy. não é fácil. Whatever training we do to be good at what we do is not going to be easy. Qualquer treinamento que nós façamos para que nós possamos ser bons naquilo que nós fazemos, não é fácil. But we do know that discipline is necessary for growth. Mas nós sabemos que a disciplina é necessária para o crescimento. And if we want to train ourselves to be godly, E se nós estamos treinando a nós mesmos para sermos piedosos, first of all, we need to understand what godliness truly is. então, em primeiro lugar, nós temos que entender o que realmente é a piedade. It's not just spiritual activity. Não é somente uma atividade espiritual, It's the way we live. mas é a forma que It's the vivemos, way we serve. a forma que servimos. It's what God said in Isaiah 58. É o que Deus falou em Isaías 58. I don't listen to the kind of worship that you're worshiping me with Eu não ouço o tipo de adoração que vocês estão me adorando, because you are not doing the kinds of things that I want you to do. porque vocês não estão fazendo as coisas que eu quero que vocês If you want to façam. truly worship me, Se vocês realmente querem me adorar, do the things that I want you to do. façam as coisas que eu quero que vocês façam. Does God want his people, his children, to be like Christ? Deus quer que seus filhos sejam iguais a Cristo? Yes, clearly he does. Sim, com certeza. And in the verse in Romans 8:29, Em Romanos 8:29, we see that God has predestined every one of us to be like his son Jesus. nós vemos que Deus predestinou a cada um de nós para sermos igual ao seu filho. This is Jesus. what it means to become godly, Isso é o que significa se tornar piedoso, to become like Jesus. se tornar igual a Jesus. But we ask ourselves the question, okay, what is our role in becoming godly? Então nós fazemos essa pergunta para nós mesmos. Well- Qual é o nosso papel em nos tornarmos piedosos? The first thing is that we have to work out our salvation. Em primeiro lugar, nós temos que colocar a nossa salvação em ação. Work is discipline. Trabalhar é disciplina. The second thing is that in 2 Timothy 4:2, Segundo Timóteo 4:2, Paul says you need to do this in season and out of season. Paulo fala que nós temos que fazer isso a tempo e a fora de tempo. What does that mean? O que isso significa? It means we discipline ourselves whether we feel like it or not. Nós temos que disciplinar a nós mesmos se nós estamos sentindo isso ou não. Pastors, Pastores, do every Sunday, do you feel like preparing a sermon? todo domingo vocês sentem assim vontade de preparar uma mensagem? Huh? Every Sunday? Todo domingo? No. Não. There's sometimes you don't feel like preparing a sermon. Tem algumas vezes que vocês não estão com vontade, não se sentem com vontade de preparar uma mensagem. So what do? Então o que você faz? You say, oh, I don't feel like preparing a sermon this Sunday. Eu não estou com vontade de fazer uma mensagem para No, you prepare the sermon, Não, você vai preparar a mensagem. whether you feel like it or not. Se você está sentindo vontade ou And não. the same thing is true in our becoming like Jesus. E a mesma coisa é verdade no nosso se The same thing transformar is igual true a in Jesus. working out our salvation. Trabalhar a nossa salvação. We do it whether we feel like it or not. Nós fazemos se estamos sentindo vontade ou Discipline não. isn't something that we do just when we feel like doing it. Disciplina não é alguma coisa que nós fazemos quando nós estamos com vontade. And the third thing is E a the- terceira coisa, we need to abide in Christ. nós temos que permanecer em Cristo. We can't do this discipline without the strength of Christ. Nós não podemos trabalhar essa questão de disciplina sem a força de Jesus Cristo. Anybody in here know how to graft a plant into another plant? Alguém de vocês aqui sabe trabalhar com a planta, transformando uma planta em outra?
Any farmers in there? Alguém aqui é fazendeiro, Okay, sabe fazer isso? Okay. When you graft one plant into another plant, Quando você enxerta uma planta em outra, you have to make sure that the lifeblood of the original plant can flow into the piece that's grafted into it. você tem que ter certeza que a vida da planta original, ela flui de uma forma que ela vai estar enxertada, a vida vai estar correndo na planta que foi enxertada. Because unless the blood of the original plant flows into the new plant dies. Porque se o sangue da planta original não fluir no sangue da planta enxertada, ela vai morrer. The same is true in our growth, in our Christian growth. A mesma coisa acontece no nosso crescimento cristão. Unless the Spirit of God flows from Jesus into us, A menos que o Espírito de Deus flua de Jesus em nós, we don't have the strength nós não temos a força to be disciplined. para ser disciplinados. So there are three things that we have to do. Então tem três coisas que nós temos que fazer. We have to work, Nós temos que trabalhar, requires discipline. que requer disciplina. We have to do it whether we feel like it or not, Nós temos que fazer se estamos com vontade ou não. and we have to remain in Christ. E nós temos que permanecer em Cristo. Those are the things that we do. São as coisas que nós fazemos. What does God do? Então, qual é o papel de Deus? The first thing God does A primeira coisa que Deus faz, is that the Holy Spirit works in us o Espírito Santo trabalha em nós to give us two things. para nos dar duas coisas. One is the desire to be Christ-like, É o desejo de ser como Cristo, and the second thing is He gives us the strength. e a segunda, Ele nos dá força. So God does this for us, Então, Deus faz isso por nós. but we have to start. Mas nós temos que começar. We have to work, Nós temos que trabalhar, whether we feel like it or not, se nós sentimos ou and não, we have to abide in e Christ. nós temos que permanecer em But Cristo. God works in us to give us the desire, Mas Deus trabalha em nós para nos dar o desejo, and He gives us the strength. e Ele nos dá a força. And then He does immeasurably more than we can think when we are obedient. E aí, então, Ele faz infinitamente mais do que nós pensamos quando somos obedientes. Okay, I want to talk a little bit about what does it mean to be created in the image of God. Eu quero falar um pouco, então, do que significa quando nós falamos que nós somos criados à imagem de Deus. Okay, let's just talk about a few things. Vamos falar, então, sobre algumas coisas. One is it means that we are able to create. Significa que nós somos capazes de Now, criar. God created out of nothing. Deus criou do nada. We don't create out of nothing. Nós não criamos do nada. But we take what is already there Mas nós pegamos aquilo que já está lá and we make new things out of it. e disso nós fazemos coisas novas. This is a computer. Esse aqui é um computador. Was this computer in the Garden of Eden? Esse computador estava no Jardim do Éden? Was it? Ele estava lá? Where did it come from? Da onde que ele veio? Who made it? Quem fez? We made it. Nós fizemos. Why? Por quê? Because God made us in His image. Porque Deus nos fez a sua imagem. We create. Nós criamos. Other parts of the creation make things. Outras partes da criação também fazem as coisas. Spiders make a web. As aranhas fazem a rede, Birds make a nest. os pássaros fazem os seus ninhos. But I never met a monkey that could make a bicycle. Mas eu nunca encontrei um macaco que pode fazer uma bicicleta. Have you ever met a monkey that could make a bicycle? Você já encontrou um macaco que faz uma bicicleta? No, and you never will. E você nunca vai encontrar. Why? Por quê? Because God did not make a monkey in His image. Porque Deus não fez o macaco à sua imagem. He made you in His image. Ele fez você à So imagem dele. so you can create. Para que você possa criar. Another thing Uma outra coisa. is that God gave us the ability to use words. Ele nos deu a habilidade de usar palavras. Other parts of the creation can communicate with each other. Outras partes da criação podem se comunicar um com o outro. Animals can communicate with each other. Os animais se comunicam uns com os outros. A dog can bark, Um cachorro late, growl, rosna, yeah, show his teeth. mostra os dentes. Chickens can call their little chicks. As galinhas, né, pode chamar os seus pintinhos. They don't use words. Eles não usam palavras. They go bark, 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 bark. Yeah. Eles fazem assim como ele fez.
But come on, try. I said they do as he did. But they don't use words. Mas eles não usam palavras. But you use words. Mas você usa palavras. And because you use words, E porque você usa palavras, you can tell your children about their grandparents. você pode contar para os seus filhos a respeito dos avós deles. You can tell generations in the future about what happens today. Você pode falar para gerações no futuro do que está acontecendo hoje. Chickens cannot do that. As galinhas não podem fazer isso. Dogs cannot do that. Os cachorros não podem fazer isso. They don't use words. Eles não usam palavras. But God made us in His image. Mas Deus nos fez a sua imagem. It's incredible. Isso é incrível. No other part of the creation uses words. Nenhuma outra parte da criação usa palavras. Only human beings. Somente o ser humano. Another thing Outra coisa is that God gave us the ability to work with each other to create something much bigger than we could create alone. Deus nos deu a habilidade de nos relacionarmos uns com os outros para criarmos coisas muito maiores. Think of Curitiba. Pense em Curitiba. Could Curitiba be built by one man? Curitiba podia ser criado por um homem só? Huh? No. It takes many engineers, many architects, many builders. Foi necessário muitos engenheiros, arquitetos, construtores. But in Curitiba, there's infrastructure, Em Curitiba tem infraestrutura, water, água, sewers, streets, tem ruas, all of these things. todas essas coisas. But Curitiba was built because human beings worked together to produce something much larger than they could produce by themselves. Então Curitiba foi criado porque eles se juntaram para que eles pudessem criar coisas muito maiores do que eles criariam se estivessem sozinhos. Elephants are very intelligent, Elefantes, eles são muito inteligentes, but they don't create a village. mas eles não criam uma vila. What are some other things? Quais são as outras coisas? God also gave us moral choice. Deus também nos deu escolha moral. We can look at something Nós podemos olhar para alguma coisa. and we can tell, is it good or bad? Nós podemos dizer se isso é bom ou se é ruim. Is it right or wrong? Se é certo ou se é errado. Is it beautiful or ugly? Se é bonito ou feio. We know that to kill another person is wrong. Nós sabemos que matar uma outra pessoa é errado. Animals don't know that. Animais não sabem isso. They act instinctively. Eles agem no instinto. Sometimes we think that they act on the ability to choose morally, but they don't. They choose instinctively. Muitas vezes nós pensamos que os animais agem com essa habilidade de pensar moralmente, mas eles não agem, eles agem instintivamente. Not human beings. Não o ser humano. God gave us the ability to choose Deus nos deu a habilidade de escolha between right and wrong. entre o certo e o errado. God has written it on our hearts. Deus escreveu isso no nosso coração. Why? Por quê? Because we were made in the image of God. Porque nós fomos feitos à imagem dele. But there's something else. Tem mais alguma coisa? There's another characteristic of being made in the image of God that I think the Bible says is the highest form of being made in God's image. Mas eu penso que tem uma outra característica que Deus nos deu quando fomos feitos à imagem e semelhança dele, que é o mais alto que poderíamos ter. What is that? O que é isso? What is that? O que seria? I think it will surprise you. Eu acho que vai surpreender você. Open your Bibles Abre tua Bíblia. to Philippians chapter 2. Filipenses 2. Look at verse 5. Versículo 5. Paul says, our attitude should be the same as that of Jesus. Paulo fala que a nossa atitude tem que ser a mesma de Jesus. Jesus, who is God, Jesus que é Deus, he did not consider the fact that he was God something that he had to hold on to. ele não se considerou com
O fato de ser Deus, que era algo que ele tinha, he gave that up. ele abriu mão disso. Can you imagine? Você pode pensar nisso? Here's the Son of God, Aqui nós temos o Filho de Deus, the Word of God. a palavra, He's in heaven. ele está no céu. He has all of the angels at his command. Ele tem todos os anjos debaixo do seu comando. And he lets go. E ele abre mão disso. And he comes to earth E ele vem para a terra as a baby, como um bebê. a powerless baby. Um bebê sem poder nenhum. He humbled himself. Ele se humilhou. And what does the Bible say? E o que a Bíblia fala? He made himself nothing. Ele se fez nada. He became a servant. Ele se tornou servo. And as a servant, he became willing to give his life. E como servo, ele se colocou com desejo de entregar a sua vida In service to me and to you. em serviço a mim e a você. Why did he die? Por que ele morreu? To serve you, Para servir você. to save you. Sorry. Okay, here we go. He died to serve us. Ele morreu para nos servir. God came to earth as a servant. Deus, ele veio à terra como um servo. Look at verse 9. Olha o versículo 9. What does it say? O que fala? It begins with the word therefore. Começa com a palavra então. Therefore, because Jesus came as a servant, Por causa disso, então, porque Jesus veio como servo, God gave him a name above every name. Deus deu a ele um nome sobre todos os nomes. Why did God do that? Por que Deus fez isso? Let me tell you why. Quero te dizer por quê. When God created us in the Garden of Eden, Quando Deus nos criou no Jardim do Éden, we were perfect. nós éramos perfeitos. We were fully in the image of God. Nós éramos completamente a imagem de Deus. And what did God do? Então, o que Deus He fez? put us in the garden. Ele nos colocou no jardim. To do what? Para fazer o quê? To serve the garden. Para servir o jardim. To serve the creation. Para servir a criação. But instead of serving the creation, Mas ao invés de servirmos a criação, we decided to selfishly use the creation for ourselves. nós decidimos de uma forma egoísta usar a criação para nós mesmos. And we did it so much that God decided to destroy us in the flood. E nós fizemos tanto isso que Deus decidiu nos destruir no dilúvio. Because we were destroying His creation. Porque nós estávamos destruindo a sua criação. So, after sin, Então, depois do pecado, until Jesus came, até Jesus vir, we never saw what it meant to be created in God's image. nós não vimos o que seria ser criado à imagem de Deus. We saw partially, Nós vimos parcialmente, but not completely. mas não completamente. But Jesus was the fullness of God. Mas Jesus, ele era a plenitude de Deus. He is God, Ele é Deus, but He fully reflected the image of God. mas ele refletia a imagem de Deus completamente. The writer of Hebrews says, O escritor de Hebreus fala, He was the exact image of His Father. ele era a imagem exata do seu Pai. What do we see when we look at Jesus? E o que nós vemos quando nós olhamos para Jesus? A servant. Servo. What does that mean? O que isso significa? It means God is a servant. Significa que Deus é servo. In our humanistic world, we think being a servant is low class. No nosso mundo humanista, nós pensamos que ser servo é classe baixa. But in the Bible, Mas na Bíblia, being a servant ser servo is the highest reflection of the image of God. é a imagem mais
expressão mais alta da imagem de Deus. That's why the main task of the church is to equip God's people to serve. Por isso que o trabalho principal da igreja é equipar as pessoas a serem servos. Not to live a private holy life, Não viver uma vida privada, privativa e santa, but to serve. mas servir. Because that's what Jesus did. Porque é isso que Jesus faz. For the first time since we sinned in the Garden of Eden, Pela primeira vez desde que nós estivemos no Jardim do Éden, we see what it means to be created in God's image. nós vemos o que é ser criado à imagem de Deus. And what do we see? E o que nós vemos? A servant. Um servo. In two other passages, Em 2 outros versículos, we see that Christ came not to be served, but to serve. nós vemos que Cristo veio para servir e não ser servido. And in Romans, we see that Christ has become a servant. E em Romanos nós vemos que Cristo se tornou servo. Jesus said, if you want to be great in the kingdom of God, Jesus fala que se você quer ser grande no reino de Deus, you must be a servant. você precisa ser um servo. Not that you must have a private holy life. Não que você tenha que ter uma vida santa privativa. Yes, we need to have that too. É claro, nós temos que ter isso também. But the main task of discipleship Mas a tarefa principal do discipulado is learning to be a servant. é aprender a ser um servo. This is so important Isso é tão importante. because it means that if we are going to raise the babies that come to Jesus in our ministry, we have to raise them to be servants. Porque se nós vamos... qual é a palavra para raise? Ajudar os nossos bebês a crescer, então nós temos que trazê-los crescendo com essa ideia de ser servo. There are two kinds of servants, Tem 2 tipos de servo: voluntary, o voluntário involuntary. e o involuntário. If I'm a servant involuntarily without my will, Se eu sou um servo involuntário, sem a minha vontade, I'm a slave. eu sou um escravo. That's not the kind of servanthood Jesus calls us to. Não é o tipo de servo que Deus nos chamou para ser. It's not involuntary service. Não é um serviço involuntário, It's voluntary service. mas é voluntário. Jesus did not come because he had to. Jesus não veio porque ele tinha que vir. He came because he wanted to. Ele veio porque ele quis. He wanted to serve us Ele quis nos servir sacrificially. com sacrifício. Service is not biblical service unless it's sacrificial. O serviço, ele não é um serviço bíblico, a não ser que ele seja com sacrifício. If you only serve out of your surplus, Se você serve somente com aquilo que você tem ali, aquilo que é positivo em você, it's not service. não é serviço. Not in the way that Christ served us. Não da forma que Cristo nos serviu. Not as a reflection of the image of God in us. Não como uma reflexão da imagem de Deus em nós. How did Jesus serve? Como que ele serviu? First of all, he gave up his high position. Em primeiro lugar, ele abriu mão da sua posição. He humbled himself Ele se humilhou. and he spent his life on the earth E ele passou a sua vida na terra, many times being disrespected. muitas vezes sendo desrespeitado. He allowed us to spit on him. Ele permitiu que nós cuspíssemos nele. He allowed us to hang him on a cross. Ele permitiu que nós o colocássemos na cruz. He gave his life. Ele entregou a sua vida, That sacrifice. uma vida de sacrifício. When Jesus said, if you want to be great in the kingdom of God, E quando Jesus falou, se você quiser ser grande no reino de Deus, it doesn't mean that we serve out of our surplus. não significa que nós temos que servir daquilo que nós temos ao nosso redor. It means that we serve sacrificially. Significa que nós temos que servir com sacrifício.
The woman who took care of the lady with AIDS, A mulher que cuidou daquela senhora com AIDS. do you think it was fun to wash the body of a lady who had gone to the bathroom in her bed? Você acha que era divertido dar banho numa mulher que tinha feito as suas necessidades na cama? No, it wasn't fun. Não era divertido. Do you think it was fun to bring meals to her every day? Você pensa que era divertido trazer a comida para ela todo dia? No, she was poor herself. É porque a própria mulher era pobre. It required sacrifice. Isso foi necessário sacrifício. The discipline of love A disciplina do amor is taking time that we would spend on something else and giving it to somebody else. é pegar o tempo que nós gastaríamos em alguma coisa e entregar esse tempo para alguém. If the members of your small group go out to serve during the week, Então, se os membros do teu grupo sair para servir durante a semana, their week is already full. a semana dele já vai estar completa. In America, and the same is true in Brazil, Nos Estados Unidos, e a mesma coisa é real no Brasil, people's schedules are already full. a agenda das pessoas, os horários das pessoas já estão bem cheios. How are they going to serve somebody every week? Como que eles vão servir alguém toda semana? They have to sacrifice time. Eles têm que sacrificar tempo. That's the main sacrifice Esse é o sacrifício principal in our culture, na nossa cultura. is the sacrifice of time. É o sacrifício do tempo. Otherwise, we would do something for ourselves. Ou então, porque senão nós faríamos coisas para nós mesmos. We would sleep longer. Nós dormiríamos mais, We would work harder. nós trabalharíamos mais We would tempo, make more money. nós teríamos mais dinheiro, But we have to give that up mas nós temos que abrir mão and disso. sacrifice those things that we would do for ourselves or our family. E sacrificar essas coisas que nós faríamos por nós ou pela nossa família. I want to ask a question. Eu quero te fazer uma pergunta. What is the relationship between service and love? Qual é a relação entre serviço e amor? We saw that the love of God was the fullness of God. Nós vimos que o amor de Deus é a plenitude de Deus. We say God is love. Nós falamos Deus é amor. Well, what is the relationship of this kind of love and service? Então, qual é a relação desse tipo de amor com o serviço? John, in 1 John, tells us the answer. Em 1 João, ele nos dá a resposta. He says, let us not love with words, but with actions. Ele fala, não vamos amar com palavras, mas com ações. What good does it do to see a brother in need and say, God bless you, I'll pray for you? Qual bom que seria quando nós vemos um irmão com necessidade e a gente fala assim para ele, Deus te abençoe, eu vou orar por você. It doesn't do much good Não faz nada de bom para a pessoa, unless we meet that brother's need. a menos que a gente vá de encontro às necessidades desse irmão. The connection between service and love A conexão entre serviço e amor, is that without service, que sem o serviço there's no love. não existe amor. If we love, Se amamos, we will sacrificially serve. nós vamos servir com sacrifício. The irreducible minimum of the gospel. Sorry. The irreducible minimum of the gospel. É o mínimo necessário do Evangelho. Love God, Ame a Deus, love our neighbor. ame o seu irmão. How do we love? E como que nós amamos? Through sacrifice. Através do sacrifício. Through giving up something that we would do for ourselves Abrindo mão de alguma coisa que nós faríamos por nós, for our neighbor. pelo nosso irmão. How do we demonstrate our love for God? Como que nós demonstramos o nosso amor por Deus? By sacrificially serving our neighbor. Servindo sacrificialmente o nosso irmão. What have we learned? Então, o que nós aprendemos? We've learned, number one, discipline is necessary for growth. Número 1, disciplina é necessário para o crescimento. And we've learned, secondly, that discipline requires the decision, the exercise of our will. Em segundo, nós aprendemos que a disciplina, ela vai usar o exercício da nossa vontade, Even if we don't feel like it. mesmo que nós não queiramos. Number three, we've learned that servanthood, that spiritual discipline requires the inflowing of the Holy Spirit into our own lives. Nós aprendemos também que a disciplina, o fluir da disciplina é necessário o fluir do Espírito Santo na nossa And we've vida. also learned that servanthood is the highest reflection of the image of God Nós in man. aprendemos também que servir é a disciplina maior do nosso amor, da Okay. imagem de Deus. I want to give you quickly here a tool.
Eu quero então dar uma ferramenta para vocês. It's called the Discipline of Love Matrix. É a disciplina do amor Matrix. Now, on the left-hand side, Na parte da esquerda, we see 3 of the worlds that each of us live in. 3 tipos de mundo que cada de nós vivemos. All of us have a family, Todos nós temos família, all of us have the church, todos nós temos a igreja, and all of us live in multiple e communities. todos nós vivemos em vários tipos de comunidade. The community, the neighborhood where we live, A vizinhança que nós moramos, the place where we work, onde nós trabalhamos, if we belong to a club or a group of people, se nós pertencemos a um clube these ou a um are, grupo de these are all pessoas, various communities where we work. são os tipos variados de comunidades que nós vivemos. So we need to learn to serve in each of those communities. E nós temos que aprender a servir em cada uma dessas comunidades. But we also need to learn to serve in the various areas of our life, not just the spiritual area. Mas também nós temos que aprender a servir em todas as áreas da nossa vida, não somente na área espiritual. Across the top, Passando ali na parte de you see cima, 4 categories: você vê 4 categorias: wisdom, sabedoria, physical, o físico, spiritual, o espiritual and social. e o social. Those categories, anybody know where those categories come from? Vocês sabem de onde essas categorias vêm? Anybody guess? Alguém adivinha? Where do they come from? De onde que elas vêm? Yes, good. Who said that? Good, very good. Second great answer you gave today. Segunda grande resposta que você deu hoje. Okay, Luke 2:52 Lucas 2:52. describes how Jesus grew. Descreveu como Jesus cresceu. He grew in wisdom, Ele cresceu em sabedoria, he grew in stature, ele cresceu em estatura, physically, fisicamente, he grew in favor with God, em favor de Deus, spiritually, espiritualmente, he grew in favor with man, e em favor dos homens, socially. socialmente. So Luke describes, under the inspiration of the Holy Spirit, these 4 categories of Jesus' growth. Então, Lucas descreve, debaixo da influência do Espírito Santo, as 4 categorias do crescimento de Jesus. We grow in the same way. E nós crescemos da mesma forma. These are 4 needs that we have. São 4 necessidades que nós A temos. need for wisdom, Uma necessidade de sabedoria, a need for physical health, uma necessidade de saúde física, a need for spiritual relationship with God, uma necessidade de um relacionamento and espiritual a com need Deus, for a good relationship with each other. e uma necessidade de um bom relacionamento uns com os These are outros. 4 areas São as 4 áreas that were important for God's Son que foi importante para o Filho de Deus and for us. e para nós. Every kid, street kid in Curitiba has the same needs. Toda criança de rua em Curitiba tem essas necessidades. They need to grow just like Jesus did. Eles precisam crescer da mesma forma que Jesus cresceu. Every one of your children has those same needs. Qualquer uma dos seus filhos tem essas necessidades. You have the same needs. Você tem essa mesma Every human necessidade. being has those needs. Todo ser humano tem essas And necessidades. we need someone to serve us, E nós precisamos de alguém que nos sirva, to help us grow que nos ajude a crescer in these areas. nessas áreas. When we look at the world out there, Quando nós olhamos o mundo lá fora, in our family, nas nossas famílias, our children have wisdom needs. nossos filhos têm necessidade de sabedoria. They have needs in the area of physical growth. Eles têm necessidades na área do crescimento físico. They have needs in the area of spiritual growth. Eles têm necessidades na área do crescimento espiritual. They have needs in the area of social growth. Eles têm necessidades na área do crescimento social. As a parent, E como pai, our job o nosso trabalho is to serve our kids, é servir os nossos filhos, to help them grow like Jesus did para ajudá-los a crescer como Jesus cresceu, in each of these areas. em cada uma dessas áreas. Men, Homens, your wives have those needs. suas esposas têm essas necessidades. God wants you to serve your wives, Deus quer que vocês sirvam as suas esposas, to help them with their needs in each of these areas. ajudá-las em cada área dessas necessidades. Wives, Esposas, mothers, mães,
Your children have those needs. Seus filhos têm essas necessidades. God wants you to serve them, Deus quer que vocês o sirvam, to help them grow. ajudá-los a crescer. Pastors, your people have the same areas of need. Pastores, o seu povo tem essas mesmas áreas de necessidade. God wants you to serve them. Deus quer que vocês o sirvam. He wants you to train them to serve their neighbors. Deus quer que vocês os treinem para que eles possam servir os seus irmãos, os seus vizinhos. Now, this isn't the only way we can train our people to serve, E isso não é a única forma que nós podemos treinar o nosso povo but a it's servir. one way that we've found very effective. Mas é uma das formas que nós achamos que é muito efetiva. For example, Primeiro, here are, let's go back to our family. então na família. Okay, here are just 4 examples. Aqui nós temos 4 exemplos. Let's look at the physical area. Na área física. Well, how could I serve in my family physically? Como que eu posso servir na minha família fisicamente? Well, as a man, Como homem, very often it's the wife who does all the cooking and all the washing. frequentemente é a esposa que faz toda a comida, limpeza depois do jantar. But what do? Então, mas o que que eu faço? When I'm home, Quando eu estou em casa, I always do the cleanup. eu sempre faço a limpeza depois da comida. I serve my wife Eu sirvo a minha esposa, to help her in the physical area. ajudá-la da forma física. How could I serve my wife socially? Como que eu posso servir a minha esposa socialmente? I could take her out for a date. Eu posso levá-la para sair junto com ela. Pastors, I have a question. Pastor, eu tenho uma pergunta. When is the last time you took your wife out on a date just by herself? Qual foi a última vez que você levou tua esposa para sair para namorar com ela, só você e ela? When's the last time? Qual foi a última vez? Huh? How many pastors' wives here tonight? Quantas esposas de pastores nós temos aqui Let me see your hoje? hands. How Quero many? que você levante a mão. Okay. Would Only one? Only one. only one? Só uma. Would you like your husband to take you out on a date? Você gostaria que teu esposo a levasse para namorar? Passear com você? Probably. Provavelmente. Pastors are very guilty. Os pastores são muito culpados. They get so busy with ministry Eles ficam tão preocupados, tão ocupados com o ministério, that they forget to serve their family. que eles esquecem de servir a família. Many pastors Guilty. have a sad story with their children Muitos pastores têm histórias muito tristes com seus filhos, because they didn't serve their kids porque eles não serviram os seus filhos with their time. com o seu tempo. I asked this question to a group of pastors in Africa. Eu fiz essa pergunta para o grupo de pastores na África. I said, when was the last time you took your wife on a date? Qual foi a última vez que você levou sua mulher para sair? One pastor put up his hand. Pastor levantou a mão. I said, when? Eu perguntei, quando? He said, before we were married. Antes de casarmos. We need to learn to serve our families. Nós precisamos aprender a servir a nossa família. We need to train our people how to serve in the church. Nós temos que treinar o nosso povo a servir na igreja. There are many ways. Muitas formas. Let's look at number 8 in the social area. Número 8, na área social. My imagination is that in your church there are children who have no father. Na minha imaginação, na tua igreja tem crianças que não têm pais. Those boys need somebody. Aqueles garotos precisam de alguém. Why don't you take some of those boys out on the weekend? Por que você não pega um daqueles garotos e leva para passear no final de semana? Adopt them for the weekend. O adote por uma semana. Serve them. O sirva. How can you serve your community? Como que você pode servir tua comunidade?
Well, let me tell you one of the ways I serve my community. Quero dizer para você uma das formas que eu sirvo a minha comunidade. My office is 2 blocks away from where I park my car. O meu escritório ele fica 2 quadras do lugar que eu estaciono meu carro. And so every morning when I leave the house, Então toda manhã quando eu saio de casa, I take a plastic bag. eu pego uma sacola de plástico, I stick it in my back pocket. eu ponho no meu bolso de trás. When I get out of my car Quando eu saio do carro and I walk the 2 blocks to my office, e eu caminho então esses 2 quadras para o meu escritório, there's a lot of trash. tem muito lixo. I pick up the trash. Eu pego o lixo, I fill the bag eu encho a sacola until I get to my office. até eu chegar no meu escritório. And then I throw it in the trash. Aí eu jogo no lixo. Why do I do that? Por que eu faço isso? Because this is my Father's world. Esse é o pai, é o mundo do meu pai. Does God like a dirty community or a clean community? Deus gosta de uma comunidade suja ou limpa? This is something everybody can do. Isso é algo que qualquer um pode fazer. They might think you're crazy, Talvez eles vão pensar que você é louco, but what does it matter? mas o que importa? When I started doing this a number of years ago, Quando eu comecei a fazer isso alguns anos atrás, there was trash everywhere. tinha lixo por todo lugar. You know what I've noticed? E você sabe o que eu percebi? Other people carry plastic bags, Outras pessoas estão carregando and they sacola de fill them plástico. too. E eles enchem as sacolas também. And now our business community downtown is much cleaner than it used to be. E hoje, a nossa comunidade ali no centro está muito mais limpa do que era antes. It's an easy way to serve. É uma forma fácil de servir. Is it sacrifice? É sacrifício? Yes, it takes me 5-10 minutes more to get to my office Sim, porque eu gasto 5, 10 minutos mais do que eu gastaria para chegar no meu escritório. because I'm picking up bottles and cans and paper. Porque eu estou pegando garrafa, latas, papéis, Just a little service. um pequeno serviço. Do you think Jesus would pick up trash? Você acha que Jesus cataria o lixo também? Think so? Você pensa que sim? I think he would. Eu penso que sim. Sometimes one service will turn into a long-time project. Algumas vezes um serviço ele vai se tornar um projeto de longo tempo. In our homes in America, each of us has a small garden in front. Na nossa casa nos Estados Unidos, toda casa ela tem um jardim na frente. I really enjoy working in the garden. E eu gosto muito de trabalhar no jardim. I love flowers. Eu amo flores. I like to trim the bushes. Eu gosto de aparar as árvores. I like to cut the grass. Eu gosto de cortar a grama. I like it to look beautiful. Eu gosto de ver aquilo parecendo bonito. In my mind, I'm thinking of the Garden of Eden. Na minha mente eu fico pensando no jardim do Éden. My name is Adam, Meu nome é Adão and God put me there e Deus me colocou ali to take care of my garden. para cuidar do meu jardim. So one day I was taking care of my garden, Então um dia eu estava trabalhando ali no and I was jardim complaining to God. e eu estava reclamando com Deus. God, my neighbor, Eu falei, meu vizinho, he never takes care of his garden. ele nunca cuida do jardim dele. Look at it. Olha para lá, It's full of weeds. cheio de ervas, Everything is brown. tudo é marrom, It's ugly. muito feio. And he's living right next to me. E ele está vivendo aqui do meu lado. God, why don't you make him clean his garden? Senhor, por que o Senhor não faz com que ele limpe o jardim dele? You probably know what happened. E você provavelmente sabe o que aconteceu. The Holy Spirit said, O Espírito Santo falou, well, you clean his garden. você limpe o jardim dele. I said, God, I'm already cleaning my garden. Aí eu falei, mas Deus, eu já estou limpando o meu. I'm finished. Eu já estou terminando. And the Holy Spirit said, no, you're not finished. Aí o Espírito Santo falou, não, você não terminou ainda. Go do his garden. Vai fazer o jardim dele. Well, I knew my neighbor. Eu conheci o meu vizinho. My neighbor was very anti-Christian. Ele era muito anticristão. He didn't like God or churches. Ele não gostava de Deus, de igrejas. So I didn't even ask him. Então eu nem perguntei para ele. He was home Ele estava em casa, because he was unemployed. porque ele estava desempregado, He was an alcoholic. era alcoólatra, He had many problems. tinha muitos problemas. He had lots of time to clean his garden, Tinha muito tempo para limpar o jardim dele, but he never did. mas ele nunca fez. So I cleaned his garden. Então eu limpei o jardim dele. I was feeling very proud of myself. E eu estava me sentindo muito orgulhoso de mim.
But I knew he was watching me from the window, Eu sabia que ele estava me vendo pela janela, but he never came out. mas ele não veio para fora. Okay. So I went home. Daí eu fui para casa. Next week, Na semana seguinte, I was cleaning my garden. estava limpando meu jardim. I was finished, Terminei, about ready to go back, quase pronto para entrar em casa. and the Holy Spirit said, "You're not finished." O Espírito Santo falou: você não terminou ainda. What do you mean I'm not finished? O que isso quer dizer que eu não terminei ainda? Go clean your neighbor's garden. Vai limpar o jardim do teu I said, vizinho. I did it last week. Aí eu falei: mas eu já fiz a semana God passada. said, no, go. Aí Deus falou: vai. So I went. Aí eu fui. This continued for almost 2 years. Isso continuou por quase 2 anos. 2 years. 2 anos. It got to the point where I didn't need to God. I didn't need for God to tell me. I knew that God wanted me to do that. Chegou um ponto que eu nem precisava que Deus falasse comigo, porque eu sabia que Deus queria que eu fizesse. Once in a while, my neighbor would come out, De vez em quando o vizinho saía. and he would talk about the weather, Aí ele conversava sobre o clima, about politics, política, but never about the garden. mas nunca sobre o jardim. Sometimes he would bring me some water or a Coke. Algumas vezes ele me trazia água, coca. One night, Mas aí uma noite, there was a knock on my door. alguém bateu na minha porta. I opened the door. Eu abri a porta. It was my neighbor. Era o meu vizinho. I said, Don, hello. Falei: Dom, oi, Come in. entra, Sit down. pode sentar. How can I help you? Como que eu posso te ajudar? He said, Bob, I've been watching you for 2 years. Ele falou: Bob, eu tenho observado você por 2 anos. Why do you clean my garden? Por que que você limpa o meu jardim? I wanted to say, I've been waiting for you to ask that question for 2 years. Eu queria dizer para ele: eu estava esperando você me fazer essa pergunta já faz 2 anos. I said, not because I wanted to, Eu disse: não porque eu queria, but because God told me mas porque Deus falou para mim, to take care of your garden. para cuidar do teu jardim. God? Deus? Yes, God. Sim, Deus. He said, would you talk to me about God? Aí ele disse: você conversaria comigo sobre Deus? We began to meet every week. Aí nós começamos a nos encontrar toda semana. We went to a restaurant. Nós íamos para o restaurante, We had coffee. tomávamos café junto. I talked to Don about Jesus. E eu falei com ele sobre Jesus. Last year, No ano passado, Don invited my wife and myself to his home. Dom convidou a minha esposa e a mim para ir na casa dele. They moved to another community. Eles mudaram para uma outra vizinhança. At dinner, he said, I want to tell you. E aí no jantar ele falou: eu quero falar para você. He said, when you began to cut my garden, Quando você começou a cuidar do meu jardim, and I found out that you didn't do it because you wanted to, but because God told you to, e eu descobri porque você não fez porque você quis, mas porque Deus te mandou fazer, I began to change my mind. eu comecei a mudar a minha mente. He said, I'm now a follower of Jesus. Ele disse: agora eu sou um seguidor de Jesus. I'm a leader in my church. Eu sou um líder na minha igreja. He said, do you know what I do on weekends? E aí ele falou: você sabe o que eu faço nos finais de semana? I said, no. Eu disse: What do não. you do? O que você faz? He said, I clean my neighbor's garden. Eu limpo, eu cuido do jardim dos meus vizinhos. I didn't want to clean his garden. Eu não queria limpar o jardim dele, God wanted me to. mas Deus queria que eu fizesse. This is the discipline of love. Essa é a disciplina do amor. Whether you feel like it or not. Se você sente ou não. I was serving Don in the physical area, Eu estava servindo Dom na área física, but God turned that physical service mas Deus transformou esse serviço físico into a spiritual service, em serviço espiritual, into a wisdom service. em um serviço de sabedoria.
and his social relationships had been healed. E o relacionamento social dele foi curado. It started with just one discipline of love. Começou somente com uma disciplina de amor. But God intended it to be something much bigger. Mas Deus, ele tinha a intenção que isso fosse algo muito maior. It's like the woman who found this lady who was dying with AIDS. É como a mulher que encontrou essa outra senhora que estava morrendo de AIDS. In the beginning, it was just a visit, No começo era só uma visita, just providing a meal. simplesmente levando comida, But it turned into a long-term thing. mas se transformou em algo assim para um tempo maior. It doesn't happen with every discipline of love, Não acontece com todas as disciplinas do and amor. we never know Nós não sabemos which discipline God is going to multiply. que disciplina que Deus vai multiplicar. But we need to train our people Mas to nós serve. temos que treinar as pessoas para servir. And this matrix Mas nessa tabela gives our people a way to think about how to serve. nos dá uma ideia, uma forma para o nosso povo de como servir. They can serve in their family. Eles podem servir na família, They can serve in their church. na igreja, They can serve in their community. na comunidade. They can serve in their school. Eles podem servir na They can escola, serve in the place where they work. no lugar que eles trabalham. And they can serve in the physical area, Eles podem servir na área the física, social area, na área social, the wisdom area, na área da sabedoria and the spiritual e area. na área espiritual. It helps us to think, how can we serve? E nos ajuda a pensar como eu posso servir. How can we show God's love? Como que nós podemos mostrar o amor de Deus? Where can we be the hands of Jesus? Aonde podemos ser as mãos de Jesus? Where can we be the feet of Jesus? Aonde podemos ser os pés de Jesus? Now, normally, what I would do if we had more time, Normalmente o que eu faria se tivéssemos mais tempo? I would have each of you plan for one discipline of love Eu faria com que cada um de vocês planejasse uma disciplina de amor, that you would do tonight. que você faria hoje. And then you would come back and report on what you did. E aí você voltaria e contaria para nós o que você fez. It's too late. Mas é muito tarde. However, some of you might find an opportunity to do something like that. De qualquer forma, alguns de vocês até podem encontrar alguma coisa que vocês So, podem fazer hoje à I noite. want to encourage you to keep your eyes open. Eu quero encorajar vocês a manter os olhos abertos. Look for an opportunity. Procure uma oportunidade. Maybe when you're driving home tonight, Talvez quando você está dirigindo, voltando para casa you hoje, see somebody on the side of the road who needs help. você vê alguém ali na rua, na calçada, que precisa de ajuda. Maybe they have a flat tire. Talvez tenha um pneu furado, Maybe their car is broken. talvez o carro está quebrado. You can stop. Você pode parar. Does it take sacrifice? Isso aí não exige sacrifício? Yes. Sim. You would rather go home, Você preferiria ir para casa, but maybe you can be the hands of Jesus. mas talvez você possa ser as mãos de Jesus. But maybe not. Ou talvez não. But